família. E aí aproveitamos, fizemos ali um culto muito abençoado, a família estava ali reunida, e a gente só tem que agradecer a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando. E a Silvia está aí toda feliz com o Miguel, né? Graças a Deus por isso. Sejam bem-vindos. Queridos, ontem também nós tivemos pregando em um casamento do Márcio, que é o filho da nossa irmã Marcilene, Mariana. Foi também uma bênção ali. E graças a Deus mais uma família sendo formada. Daqui a pouco tem mais outras, né, Lucas? Né? Outras famílias aí sendo formadas, né? Para a glória de Deus. Irmãos, vocês estão vendo hoje que eu estou de terno, né? Porque choveu, esfriou o tempo, né? Mas minha esposa sempre fala que quer me ver de terno até na loja. Imagina, né? Nesse calorzão, né? Mas quando deu a chuva, melhorou o clima, eu falei, olha, então hoje eu vou de terno. E tem uns pregadores aí que estão querendo vir de terno e diz que não vem porque eu não venho. Então agora vocês estão liberados, viu? Próximo domingo, já com o Wellington vai estar aqui no meu lugar. Então, já pode vir de terno, viu, Wellington? Está liberado aí para os diáconos que vêm aí, os irmãos que for vir. Quer que troque? Oi. Então vamos lá, a palavra do Senhor. Esse texto que nós vamos ler agora fala a respeito de dois profetas, Simeão e Ana. Nós vamos estar lendo do versículo 25 até o verso 38. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, ao qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casaram, que já era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Pedir neste momento, nosso irmão, deixa eu ver quem vai orar aqui para nós. O Lucas, você que está noivo, vamos orar. Oremos. Pai de amor e de bondade, agradecemos ao Pai por mais estar mais uma vez em sua casa. Também ao Pai identificar com a palavra que foi dita hoje. Dê sabedoria ao pregador que possa ser um canal de bênção em nossas vidas. Então, um bom culto, uma boa noite, para a sua proteção. Muito
Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós encontramos nessa passagem aqui sobre dois profetas, um homem e uma mulher. O homem, a Bíblia não fala a idade, mas alguns dizem que já era um senhor, mas a mulher, ela relata aí a idade dela, só não ficou muito claro se ela tinha 84 anos de idade ou 84 anos de viúva, mas diz que ela viveu 7 anos com o seu esposo, mas é uma senhora, né, já avançada em idade. O que importa aqui é que esses dois personagens, dois profetas de Deus, que viveram num momento bem tumultuado da história de Israel, era um momento que Israel estava aí há 400 anos sem profetas, houve um momento de silêncio na história de Israel, e foi justamente quando Jesus veio, e a Bíblia diz aqui que no momento que Maria e José levam Jesus para ser consagrado, para ser apresentado ali no templo, a Bíblia diz aí que naquele momento, diz o versículo 27, foi ao templo Simeão. Naquele momento, diz aí o versículo 27, foi ao templo, e quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para fazerem com ele o qual a lei ordenara, estava ali Simeão. E o versículo 38 diz que naquela hora, chegando aquela hora, Ana também se manifesta ali, naquele local, no templo, justamente no momento que Jesus é apresentado. Coincidência? Não. A Bíblia não nos ensina que há coincidência. A providência, a Bíblia nos ensina que a história, ela não acontece por um acaso, ela tem uma direção, tem um comando, e aqui também, nessa passagem, nesse texto aqui, esses dois personagens, não foi por um acaso, não foi coincidência eles estarem ali naquele momento. Veja que aí o versículo 27 diz, o início, movido pelo Espírito, é que Simeão foi ao templo. Ele foi ao templo movido pelo Espírito. Ana também, uma mulher que a Bíblia diz aí no versículo 37, era uma viúva que amava o templo, né, estava sempre no templo, e a Bíblia diz aí que ela adorava noite e dia em jejuns e orações. Então uma pessoa que ama a casa do Senhor, que vive em oração, em jejum, uma pessoa dessa também é guiada pelo Espírito Santo. Então esses dois profetas, eles estavam ali naquele momento, guiados pelo Espírito de Deus, para viver aquele momento único na história ali, foi quando aquele bebê foi apresentado. Mas veja bem, a Bíblia diz aqui também, ainda no versículo 25, que Simeão era um homem que ele era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Então veja que esse homem, ele tinha uma direção, ele tinha uma esperança, ele tinha uma fé, assim como Ana, uma vida de piedade, uma vida íntegra, porque era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que fez essa obra na vida desse homem e dessa mulher. O Espírito de Deus conduziu eles ao templo, colocou neles uma fé, uma esperança, e fez deles homem e mulher justo e temente a Deus. Essa é a ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que estava ali. A Bíblia diz ainda no final do versículo 25, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, queridos, veja aqui que esse homem, essa mulher,
não era coisa deles, era coisa de Deus. Deus projetou tudo aquilo, e eles, guiados pelo Espírito, acreditaram na promessa de Deus. Veja que a Bíblia diz aí que ele esperava a consolação de Israel. A esperança dele era saber que um momento na história Deus ia consolar Israel quando viesse o Messias. E essa crença, essa fé que esse homem tinha, era justamente o Espírito de Deus estava sobre ele. E aqui, quando fala de Ana, que era uma mulher que não deixava o templo, é versículo 37, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, era uma mulher também guiada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele continua atuando. Ele atuou ali naquele momento da história e ele continua atuando hoje. E é justamente por isso que você está aqui nessa noite. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui simplesmente porque quis estar. O Espírito de Deus agiu de maneira para que você estivesse aqui. Aqui nós temos histórias de pessoas que já estão conosco há 11 anos, desde quando foi aberta essa congregação. Outros já começaram lá em casa, e outros, no correr desses 11 anos, foram chegando. Mas cada um tem uma história, e se você nesse momento olhar para a sua história, você vai ver como que você chegou até aqui. Deus, através do seu Espírito, foi colocando pessoas no seu caminho, foi colocando meios para que você chegasse aqui. Não foi simplesmente porque quis. Lembre disso. O Espírito de Deus, ele continua atuando. Veja a sua história, seu casamento, como é que você conheceu sua esposa, como é que você se conheceu. Estou olhando aqui para a Carol e para o Anderson. Carol foi estudar lá em Belém, e o príncipe dela estava aqui, e ela insistia de ficar em Belém. Deus trouxe ela de volta para Tucuruí para conhecer o Anderson aí. Então cada um aqui tem uma história, né? Deus vai agindo. Olhe para a sua história. Olhe para a sua história e veja como Deus conduziu você até aqui. Amados, esses dois personagens também foram conduzidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava atuando na vida daqueles dois para levá-los para onde? Para o templo. O Espírito conduz para a palavra, o Espírito de Deus conduz para o templo, o Espírito de Deus conduz para a fé, o Espírito de Deus conduz para regozijar, para se alegrar nas promessas de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Aqueles dois ali, quando chega naquele momento, olha que coisa linda, irmãos. Está aí o versículo 26, o Espírito de Deus revelava ali, o 26 aliás, que aquele homem, ele não ia morrer antes de ver o Cristo do Senhor. Estava chegando, talvez não sabemos quantos anos, mas uma idade já estava avançada, mas ele tinha uma promessa, ele acreditou, ele confiou nessa promessa, que ele não ia morrer sem contemplar. Agora, queridos, como é que uma pessoa tem uma promessa de Deus e essa pessoa vê em um bebê essa promessa se cumprir? Tem lógica? Não. Porque quantos bebês foram apresentados naquele tempo? Milhares. Quantos bebês o próprio Simeão e a própria Ana, que frequentavam o templo, viram crianças sendo apresentadas? Milhares. Muitos, porque a Bíblia diz que Ana vivia no templo. Mas naquele momento, aquela criança, eles viram, eles contemplaram
que ali era o Messias, o prometido. Naquele momento que eles entram ali, olha o versículo 27, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, naquele momento ele olha e contempla. O Espírito de Deus conduziu eles até o templo, o Espírito de Deus colocou fé neles, esperança neles, e disse para ele: você não vai morrer sem contemplar. Mas era apenas um bebê, poucos dias de nascido. Ele tinha acabado de nascer ali em Belém. Belém fica muito próximo de Jerusalém, 8, 10 quilômetros, você enxerga uma cidade para outra, era muito próximo. Ele tinha acabado de nascer, estava ali, mas o Espírito de Deus revelou que aquela criança era o Messias. E olha o que acontece, queridos. Versículo 28 diz: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Que cena linda, que o Espírito de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus fez com que aquele homem experimentasse numa crença, numa verdade que estava sendo pregada, tinha sido anunciada. Aquele homem toma posse daquela palavra, crê naquela palavra, e naquele momento ele pega aquela criança e louva a Deus. Ele louva a Deus. É outra atitude que só quem tem o Espírito de Deus faz. Louvar a Deus, queridos, com sinceridade, é para quem tem o Espírito de Deus. Viver uma vida justa e piedosa é o Espírito de Deus que faz na vida da pessoa. E esse homem viveu isso. Ele agora louva a Deus, porque quem tem o Espírito de Deus tem prazer em louvar a Deus, tem prazer de estar na casa do Senhor, tem prazer de louvar a Deus, tem prazer de fazer como Ana fazia: oração, jejum, consagração. É esse mover na vida desses personagens, é o Espírito de Deus que faz e fez e continua fazendo. Continua fazendo. O Espírito de Deus é vivo e atua hoje. E aí, naquele momento, veja o que diz o versículo 29, Simeão agora diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Olha aqui, queridos, aquele homem, ele viu a palavra de Deus se cumprindo naquele momento, e ele louva a Deus porque ele viu naquele bebê que aquele bebê era o Messias, que a palavra de Deus ela estava se cumprindo, e ele descansou na palavra e disse: agora eu posso morrer em paz, porque a tua palavra se cumpriu. Que coisa linda, queridos. Quando a gente olha a história desse homem, essa declaração, ele diz: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos contemplaram. Irmãos, mas era um bebê. Era apenas um bebê, como muitos outros, mas era um bebê diferente, porque o Espírito Santo testificou no coração de Simeão que aquele bebê era o Messias. Era o Messias. Por isso, queridos, que ele faz essa declaração dizendo: os meus olhos viram a tua salvação. Os meus olhos viram a tua salvação. E eles dizem que ele diz aqui que a palavra do Senhor ela foi cumprida. Por que ele diz que a palavra do Senhor foi cumprida? Porque ele ouviu da palavra de Deus que o Messias viria. Ele ouviu a palavra de Deus que o Messias
ia vir. E ele acreditou nessa palavra, ele tomou posse dessa palavra, ele não duvidou, ele viveu a sua vida na expectativa, na dependência da palavra de Deus, e naquele momento, ele viu aquela palavra se cumprindo. Amados, havia uma promessa do Messias. A palavra de Deus revelada, ela prometia o Messias. E hoje, nós estamos diante de uma palavra que revela que o Messias já veio, mas promete a segunda vinda desse Messias. Não mais como um bebê, não mais da maneira que ele veio, mas há uma promessa. Há uma promessa que ninguém sabe quando, mas há uma promessa que ele vai voltar. E a igreja do Senhor, que somos nós temos que viver como viveu Simeão e Ana, nos consagrando, acreditando, confiando, esperando e sabendo que essa palavra, que essas promessas, elas vão se cumprir como se cumpriu naqueles dias. A palavra que foi pregada, que foi anunciada, que Simeão acreditou, fez com que Simeão fosse um homem justo, um homem piedoso, um homem que esperava na consolação de Israel. E não é diferente hoje. O evangelho que nós pregamos foi justamente essa palavra que eu preguei sexta-feira na casa do casal que eu acabei de citar aqui, lá em Colossenses, quando fala que o Paulo dizendo que aquela comunidade, quando eles ouviram e entenderam o evangelho, eles passaram a ter fé, amor e esperança, porque o evangelho faz isso hoje nas nossas vidas, traz a nós fé, amor e esperança. E esse homem, ele também, pelo Espírito de Deus, ele ouviu a palavra, ele entendeu a palavra, ele compreendeu a palavra, e ele passou a amar o Senhor, a ter fé no Senhor e a esperar. Por isso que ele diz: a tua palavra se cumpriu. E agora ele diz: posso morrer em paz. Olha que coisa linda. Eu agora, os meus olhos viram a tua salvação, posso me despedir em paz. Só o evangelho, querido. Só a palavra de Deus para fazer isso. Só o Senhor para fazer isso na vida de um homem. Só Deus. Não existe religião que faz isso. Não existe nada nesse mundo que vai fazer com que uma pessoa acredite de tal maneira que diz: eu posso morrer em paz. Morrer em paz. Só o evangelho, só a loucura do evangelho é que faz com que a pessoa viva para ele, se entregue para ele e creia nele, sabendo que essa palavra vai se cumprir. Queridos, se nós estamos hoje aqui, se você hoje está aqui, como eu acabei de falar, não foi por um acaso. Deus agiu, Deus operou. E eu creio que você já olhou para trás. Você já deve ter imaginado agora como é que você chegou aqui, as primeiras vezes, como é que foi o teu contato a primeira vez. Essa semana nós estávamos conversando com a Luana e o Anderson, que foram embora para Manaus. Eu e o Luciano saímos com ele para conversar e eles contando como é que eles chegaram até aqui. E cada um aqui tem uma história. Como é que nós nos conhecemos? Como é que vocês chegaram até nós? Como é que nós chegamos até vocês? Deus foi agindo. O Espírito de Deus foi operando, colocando irmãos, colocando jovens, colocando outras pessoas. E esse mesmo Espírito que colocou ali na vida daquele homem uma fé, um amor e uma esperança, é o mesmo Espírito que opera hoje aqui nessa igreja
para fazer com que eu e você vivamos uma vida justa, piedosa, temente a Deus, confiando em Deus, esperando em Deus, sabendo que essa palavra vai se cumprir. Sabendo que essa palavra ela vai se cumprir. O mesmo Espírito que atuou na vida deles é que está atuando hoje. A mesma palavra que foi pregada lá no passado está sendo pregada hoje, e o efeito, louvado seja Deus, é o mesmo. É o mesmo. Aquele homem se deleitou, e olha o que ele diz aí no versículo 31: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu nome, do povo de Israel. Luz para entrar nas trevas, luz para invadir as trevas. E essa luz, Cristo Jesus, através do Evangelho, chegou a nós. Chegou. E nós só temos que fazer como Simeão: louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Naquele momento, diz o versículo 33, que os pais ficaram ali admirados. Tudo que Simeão falava estava ali. Aqui os pais ficaram admirados, porque mesmo eles sabendo que Jesus era quem era, mas eles ficaram ali admirados. E aí Simeão agora pega aquela criança, versículo 34, abençoa. E aí diz aí: Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino. Ele agora profetiza ali algo que ia acontecer lá na frente. E ele diz que aquele menino era destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Ruína e levantamento. Ruína para aqueles que não creem, ruína para aqueles que duvidam. E foi, a gente conhece a história, a gente sabe como foi que Jesus foi condenado. Foi pelas autoridades, pessoas que se diziam religiosos, mas condenaram a Cristo. Foi ruína para aqueles, mas ao mesmo tempo eles para levantamento de muitos em Israel. Quantos não foram levantados? Quantos não foram salvos durante esses 2000 anos? Louvado seja Deus, porque muitos foram levantados. E depois no versículo 35 ele fala sobre a espada que ia penetrar o coração de Maria. Foi justamente quando ela estava ali no pé da cruz, quando Jesus foi crucificado. A dor que Maria sentiu como mãe foi como uma espada que atravessou a sua própria alma. Agora, queridos, a partir do verso 36 nós vamos encontrar quem? A velhinha. Oh, mulher abençoada, meu irmão. Uma mulher que já não tinha, se fosse olhar a idade, não tinha mais muita expectativa, não tinha mais muito motivo para viver, mas é uma mulher que estava ali consagrada. Uma mulher consagrada. Uma mulher que é exemplo para todas as mulheres hoje. Uma mulher que amava o Senhor, que amava a casa do Senhor, que jejuava, que orava, e a Bíblia diz que era noite e dia, essa mulher era consagrada ao Senhor. Queridos, queridas irmãs, nenhuma mulher que se consagra vai deixar de viver experiências com Deus. Todas, não só mulheres, seja homem, seja jovem, crianças, todos que se consagram, que buscam em Deus, vão viver experiências. Não como Ana, porque ali foi um momento ímpar, mas vão ter, mesmo nesse mundo tão perturbado, vamos ter experiências.
E diz aqui que aquela mulher viúva, ela chega ali naquele momento, e olha o que diz a Bíblia: dava graças a Deus, versículo 38, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aquela velhinha estava ali firme e forte, e quando ela vê aquela cena, o Espírito de Deus que estava nela faz com que ela simplesmente comece ali a louvar a Deus. Olha o que diz a Bíblia: ela dava graças a Deus por aquele momento tão lindo, tão maravilhoso. Ela agradecia a Deus pela a experiência que ela estava tendo, aquele momento dela ali com Deus. Ela agradecia a Deus naquele momento, e ela começava a falar para todos, e olha o que diz a Bíblia: para todos que esperavam, que tinham o mesmo Espírito que ela tinha, que acreditavam no mesmo Deus que ela acreditava. E ali ela estava testemunhando da graça de Deus no meio de todos, que a redenção de Jerusalém tinha chegado, que o Messias estava ali no meio deles, que aquela promessa estava se cumprindo, tinha se cumprido através de Cristo. Queridos, não importa a idade, aqueles que têm o Espírito de Deus se alegram em Deus, têm prazer de compartilhar, tem prazer de falar para as pessoas. É algo que mexe, não tem como ficar calado. A adoração vem, o louvor vem, a gratidão vem, porque o Espírito de Deus, ele move para isso e contagia. O Evangelho, ele vai contagiando. As pessoas, elas vão se envolvendo. Renata está compartilhando hoje comigo, ela mais o Bob, que eles foram para uma chácara e levaram um casal. E lá, nas experiências que eles tiveram, colocando ali o Samuel para orar, colocando a Raquel para orar, nas conversas, ela contando que recebeu uma mensagem, os dois receberam uma mensagem, que aquela senhora, ao chegar em casa, chamou o esposo para imitá-los. Irmãos, contagia, não tem como não contagiar. Aqueles que estão cheios do Espírito de Deus, aonde? Até no passeio, em qualquer lugar, vai contagiando, as pessoas vão se envolvendo, porque é algo